Olá, eu sou a Flávia Gama, a coach das histórias, e hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito querida e muito especial, a Claudine Bernardes, uma escritora brasileira que vive na Espanha, autora do livro Carlota Não Quer Falar, e ela é especialista em contos e fábulas terapêuticas. E ela está no Brasil ministrando um treinamento, um workshop sobre contoexpressão. E a Claudine hoje vai conversar com a gente para falar um pouco mais sobre o trabalho dela, sobre a Carlota e sobre várias coisas que a gente vai trocar figurinhas aqui hoje. Então, seja muito bem-vinda, Claudine. Deixa eu soltar aqui seu microfone. Aí, seja muito bem-vinda. Se você quiser também se apresentar, contar um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho, Claudine, fique à vontade. Oi, Flávia, primeiro dizer que é uma alegria estar com você, né? Sou uma super fã sua do seu trabalho, você é uma super profissional. Eu acho muito bonito o que você faz. É diferente do meu trabalho, né? Mas creio que é complementar. Nós vivemos aqui no mundo dos contos, no mundo mágico simbólico, que é lindo e maravilhoso. Bem, eu sou Claudine Bernardes, sou especialista em contos e fábulas terapêuticas. Como você disse, eu tenho um livro chamado Carlota Não Quer Falar, que foi publicado na Espanha pela editora Sara Alejandría, e no Brasil pela editora Grafar. Já está fazendo um ano que esse livro foi publicado, e, e é muito legal porque recebo assim, muitos e-mails de famílias, de professores dizendo: olha que legal a Carlota, como está ajudando as crianças a falar sobre os sentimentos, porque essa é a base do meu trabalho, a educação emocional através de contos e a terapia através de contos. Eu acho muito legal isso, né? Poder se comunicar com outras pessoas, não somente com crianças, mas também com adultos, com idosos, através de contos, e poder comunicar o amor, a gratidão, valores, sentimentos e a educação em geral através de contos. E é muito poderoso isso, né, Claudine? Porque as histórias, como a gente estava conversando outro dia, a gente fez uma live juntas, Sim, e aí a gente estava conversando sobre isso, como as histórias são poderosas ferramentas mesmo para a gente acessar o nosso interior, né? Para a gente acessar o ser humano de forma não invasiva. Porque, exatamente. porque quando você conta uma história, não é à toa que o grande contador de histórias que foi Jesus Cristo, né, ele usava as Sim, histórias, usava as parábolas para acessar o ser humano e para transmitir mesmo mensagens e levar reflexão. Né? Então, exatamente. assim, e aí eu queria que você contasse para a gente como que foi que se deu isso, né? Você não a sua formação é um pouco diferente, não tem muito a ver originariamente com as Sim, histórias, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente dessa sua jornada, com como que se deu, né? Primeiro da sua formação acadêmica e a sim. sua ida para a Espanha e depois como que se deu aí essa sua jornada na conta-expressão. Sim, eu sou formada em Direito, né? Sempre fui apaixonada pelo Direito, assim que eu fiz a Universidade de Direito aqui no Brasil. Trabalhava anos com Direito e resolvi fazer uma especialização na Espanha, porque creí que seria uma oportunidade profissional bem importante para mim, né? Para projetar a minha profissão, me especializar em Direito Ambiental e fui para lá, para a Espanha, né? Fui estudar, fiz a minha especialização lá na Espanha. E o que foi que aconteceu? Foi que a Espanha me conquistou, me casei lá na Espanha, tive filhos, tenho um casalzinho muito lindo, e acabei ficando por lá mesmo, né? E me apaixonei por aquele lugar, me adaptei muito rápido. A Espanha me recebeu muito bem, me tratou muito bem, tanto que me deram a oportunidade. Quem primeiro me publicou foi uma editorial espanhola. Então, eu acho assim, a Espanha me recebeu de braços abertos e resolvi também abraçá-la, amá-la e dar um pouco de mim para aquela nação, poder também semear um pouco da minha brasileidade, né, da minha cultura brasileira lá, e o que eu faço também. E estou vivendo lá bastante tempo e bem feliz, né? Mas, mas chegou um momento em que o conto me encontrou. E foi isso, me encontrou, me conquistou. E hoje eu estou imersa nesse mundo maravilhoso. Foi um processo
interessante o processo de me encontrar com o conto. E se vocês quiserem saber um pouquinho, eu também posso contar para vocês como é que foi o processo. Foi interessante. Pode contar pra gente como que foi esse processo. Então, assim, eu creio que todos vivemos numa jornada, né? É algo que o conto me ensinou. Nós vivemos numa jornada, que cada pessoa vive numa jornada, e nós somos e temos que ser os heróis da nossa história, né? E eu estava numa jornada e comecei a minha jornada de ser mãe e encontrei muitas dificuldades, né? Porque a gente, quando a gente é solteiro, quando a gente é recém-casado e pensa, vou ter filho, e trabalhou com criança, a gente pensa que vai tirar de letra, né? Eu vou tirar de letra, porque eu falo com as crianças, elas me obedecem. O meu filho vai ser igualzinho também. Não é verdade? É uma ilusão gostosa, né, que a gente acredita. Exatamente. É bom enquanto dura, né? Depois, quando você é mãe, que você cai naquela realidade, você vê que é diferente. E então, eu trabalhava com criança já há bastante tempo, fui voluntária, anos com criança, sou ainda, e as pessoas me diziam, nossa, quando você for mãe, você vai ser uma mãe excelente. E eu realmente creia nisso, eu vou ser uma mãe excelente. Você é esse tipo de mãe maravilhosa, que vai conversar, as crianças vão escutar, vão obedecer, e tudo isso vai ser lindo, né? E quando nasceu meu filho, que ele começou a se desenvolver, sobretudo a partir dos 3 anos, foi um período bastante complicado, porque eu comecei a descobrir que eu não sabia nada, né? E que me faltava muito para ser uma mãe minimamente agradável. E eu me deparei com uma pessoa gritona, impaciente, iracunda, uma pessoa que não sabia lidar com a necessidade do meu filho de se comunicar, com a necessidade dele de se mover. E meu filho tinha muita dificuldade de se relacionar com outras crianças de uma forma equilibrada, né? E começou a ter muitos problemas no colégio e eu comecei a ter muitos problemas com ele, porque eu projetava nele toda a raiva que eu tinha, eu projetava nele. Então eu vi que não funcionava. Percebemos que meu filho tinha TDAH, né, transtorno por déficit de atenção com hiperatividade. Depois ele foi diagnosticado de um TDAH com impulsividade. E eu não sabia como me comunicar e como ajudá-lo. E um dia eu já escrevia e eu resolvi escrever um conto para ele, para ajudá-lo, porque ele falava que eu tô entediado, eu sempre tô entediado. Eu assim, por que uma criança de 4 anos, como é que pode, né? Se entediar uma criança de 4 anos. Eu não me conformava com aquilo. Aí eu vou escrever um conto para ele. Escrevi um conto para ensinar para ele que quem tem imaginação jamais se entediará. E aquilo transformou a vida dele, se comunicou com ele. O conto disse para ele o que ele precisava escutar. E transformou o mundo dele, sabe? Eu achei que legal. Nossa, que poder tem o conto. E comecei a buscar. Eu pensei, se funcionou para isso, vai funcionar para outras coisas também. Vai me ajudar no outro processo dele. E comecei a estudar uma forma, né, de utilizar os contos. Ou então que eu encontrei a Epísion, que é a escola onde eu dou aula, e estudei contos e fábulas terapêuticas. Ali está se escutando tudo. É a minha filha. Tá com chorinho. Quer dar uma pausa para ir lá? Não, tranquilo que o maridão tá ali e ajuda. Claudine, só para a gente só dar uma pausa aqui para a gente conversar sobre uma coisa que eu acho muito importante que você trouxe, e eu tenho conversado muito sobre isso quando eu trago sobre o poder das histórias, que além desse poder de encantamento, que as pessoas normalmente têm essa visão, né? Quando você trouxe, né, a sua fala, quando você trouxe o conto para ele, e era o que ele precisava ouvir, né? E isso é tão poderoso para nós, enquanto mães mesmo, como a gente consegue falar de um jeito leve, usando uma forma lúdica para a gente educar. Exatamente. Através das histórias, né? Como a gente consegue transmitir uma mensagem e levar a reflexão
até dos pequenininhos mesmo, dos nossos filhos, como que a gente consegue falar a linguagem que eles conseguem assimilar, a linguagem que eles dão conta de entender. Porque o nosso cérebro, muitas pessoas não sabem disso, mas o nosso cérebro, quando nós nascemos, nosso cérebro ele não está 100% formado. Né? Nós temos a parte que é o sistema límbico, que é responsável pelas emoções e pelo funcionamento do organismo, que ele vem pronto, mas o neocórtex, que é essa parte pré-frontal, né, pré-frontal, isso que é da razão, do lógico, ele ainda não está formado. Então não adianta nós querermos que a criança compreenda com a nossa lógica. Não adianta nós querermos que a criança entenda o que nós queremos transmitir para ela com a nossa forma de pensar, com a nossa maturidade. Ela não tem essa maturidade. Então, não quando pode entender, né? Não pode, ela não consegue entender. Mas quando você coloca nesse nível do encantamento, que é porque a criança tem essa fase da fantasia, e tem essa fase que é a fase animista, né? Que ela dura e até a puberdade, até o início da adolescência, que é essa fase de acreditar mesmo que a fantasia, tudo é fantasia, tudo é uma grande fantasia. Então, quando a gente leva, igual você relatou, né, que você fez aí com seu filho, o Alejandro, né? Quando você fez com o Alejandro, de levar através do conto, então, assim, ele consegue se colocar naquele lugar. Né? Não é sobre ele que você está dizendo, não é um didatismo, assim, daquela coisa da mãe falando. Eu já te falei para não fazer isso. E é pesado para a gente, né? Para a gente ter que ficar colocando limite, ter que ensinar dessa forma e tal. Quando você coloca nesse nível aí do encantamento, é leve tanto para a criança, que dá conta de acompanhar, quanto para a gente, que é mãe, que não precisa, né? A gente consegue uma linguagem mais suave para a gente, sem o peso do que vai acontecer se eu falar dessa forma com meu filho. Né? Então é muito bonito isso, e parabéns assim, por você ter encontrado essa forma meio que instintiva que foi, né? Sim. E é um instinto que é guiado pelo amor mesmo, né? Quando a gente se deixa guiar pelo amor. E aí conta então, e aí depois disso teve mais coisa aí para frente, né? Você foi procurar na Epision. Exatamente, eu estava buscando uma forma de estudar, né? E eu não tinha tempo de estudar de forma presencial. Eu era mãe a tempo completo, meu filho um furacão completo, e eu não tinha tempo de fazer um curso presencial. E a Epision, eles trabalham muito com cursos online, né? Eu disse, eu vou provar, né? Eu vou fazer essa especialização. Aí encontrei especialização em contos e fábulas terapêuticas, eu pensei, puxa, eu vou tentar. Vamos ver, não tenho nada que perder mesmo, né? Vamos lá. E estudei contos e fábulas terapêuticas, fiz a minha especialização e me apaixonei. Ai, foi tão lindo assim, porque eu comecei a descobrir um novo mundo. Eu descobri que os contos são pontes, e descobri que essa ponte na verdade é um ponto de encontro, porque é um mundo mágico simbólico. Você sai desse mundo da razão, você entra nesse mundo mágico simbólico, onde nesse mundo mágico simbólico, você pode se encontrar com o teu filho, porque ele vive nesse mundo mágico simbólico, né? Ele sempre está por ali, né? E você entra nesse mundo mágico simbólico, se comunica com ele, e você pode, ali dentro desse mundo, falar no mesmo linguagem que ele, se comunicar ao mesmo nível, de uma maneira que ele possa te entender, e depois você pode sair do mundo mágico simbólico e continuar utilizando essas ferramentas, as mesmas ferramentas. Por quê? Porque você já criou um dicionário próprio, uma comunicação efetiva dentro desse mundo mágico simbólico. Então você pode depois se comunicar de uma forma mais racional com ele, mas utilizando essas ferramentas, né? Isso é muito efetivo, porque você pode dizer, lembra quando eu te falei disso? Utilizando as perguntas sempre.
E é tão poderoso isso, tão forte, né, Claudine, que eles mesmos trazem isso, né? Eu Sim. vejo aqui em casa com a Giovana que eu utilizo muito isso também, desde que ela tinha aí seus 3 anos, hoje ela está com 11, né? Então, assim, é muito interessante que às vezes acontece alguma situação e ela cita alguma frase de algum livro, até um livrinho assim que ela leu, que a gente leu juntas, ou uma história que eu contei para ela há algum tempo, ela fala assim, mãe, você lembra? E aí ela fala. Né? Então, assim, ela consegue contextualizar aquela vivência que ela teve, o aprendizado que ela teve, e ela traz para a realidade dela. E aí a gente desenvolve uma conversa em cima daquilo. Nossa, é mesmo, Giovana, bem lembrado. E aí, né? O que você entendeu disso? Por que você trouxe isso? E é muito gostoso, né? Porque a gente Exatamente. cria uma forma nova de se relacionar Exatamente. também, né, E uma Claudine? forma que, como você disse, uma forma que respeita, né? Sim. Porque o conto, o que ele faz é respeitar o processo interno, simbólico e individual de cada pessoa, né? O conto, ele se comunica com a pessoa a partir do conhecimento que ela já existe, né? E dos símbolos internos dela. Então, isso é muito respeitoso. Por isso que eu sempre digo, contem contos, mas não deem a interpretação deles. Exato. Isso é muito É. importante. Algumas pessoas, elas não têm isso muito claro. Elas contam os contos de muitas professoras que trabalham com educação infantil. Isso para si, vocês, professores que trabalham com educação infantil, tenham isso em conta. Não é necessário dar a interpretação dos contos, porque a sua interpretação pode matar uma interpretação muito mais profunda, muito mais simbólica que a criança pode ter ou que o adulto pode ter, né, a pessoa com a qual você está se comunicando. E se você dá a sua interpretação, isso pode matar a interpretação da outra pessoa, né? E o que veio Isso. para você no seu momento pode não ser o que a outra pessoa está necessitando. Sim, e essa coisa da moral da história, que é muito característico das fábulas, Fábulas. né? Que sempre trazem lá embaixo, né? Falando, por exemplo, uma famosa que é da cigarra e a formiga, né? Sim, Então, exatamente. assim, quantas interpretações a gente pode fazer do ponto de vista da cigarra também, né? Sim, Porque sempre se traz com aquele moralismo, com aquele peso. E aí, o que acontece, né? Acaba quebrando um pouco é, essa cura terapêutica mesmo da história, né? Porque exatamente. vem com aquela coisa de lição de moral, Sim, de orientar o entendimento. E não é sim. esse o sentido, né, Claudine? Isso. As fábulas, elas são interessantes e podem ser utilizadas. Eu gosto de utilizar as fábulas, mas tenho a minha própria maneira de utilizá-las, né? Porque as crianças, elas realmente elas não gostam tanto das fábulas, exatamente por essa questão moralizante, pela questão de que muitas fábulas têm um final triste. E, por exemplo, não sei se conhece a fábula da Vespa Afogada, de Aquiles Nazoa. Não, não conheço. É uma fábula muito interessante, muito, muito legal para trabalhar a educação emocional com as crianças. É uma vespa que ela sai de casa nervosa, super nervosa, já super irritada, e as pessoas vão e os outros animalzinhos vão saudando ela pela rua, e ela ignora eles até que ela entra numa casa, começa a dar de cabeçada no vidro, cai dentro de um copo de água, um copo com pouca água, e ela está tão nervosa, tão irritada, ela acaba morrendo afogada porque não soube se tranquilizar. Aí quando você conta isso para uma criança, o que ela acontece? Uma criança, com quem ela se identifica? Com o protagonista. Com o protagonista. Imagina uma criança pequena se identificando com a pobre vespa que morreu afogada. Não, não é muito legal, né? Não é muito consolador, nem se tem muita esperança, né? Eu utilizava, quando eu conto essa fábula, o que eu faço eu conto ela tal qual é, e depois eu digo, que tal se a gente salva a Vespa? Vamos salvar a Vespa? Vamos buscar uma maneira de que ela possa se comportar para poder não morrer no final? Eu utilizo dessa maneira, de buscar um final alternativo, porque realmente as crianças, elas não gostam do final triste. E é ótimo que elas não gostem, porque o final feliz é importante para fortalecer a resiliência da criança, né?
Sim, hoje em dia a gente tem falado tanto, né? Esse assunto está tão em alta, no meio empresarial, no mundo do coaching. Para todo lado, você escuta falar muito sobre resiliência, né? Sim, E agora, a partir do próximo ano, aqui no Brasil, foi aprovada pela Base Nacional Curricular Comum, é, levar mesmo a questão das habilidades socioemocionais para dentro do contexto escolar, porque por várias questões, né? Um é muito crescente importante. número de crianças com depressão hoje em dia, crianças muito ensimesmadas, né? Sempre ali, ainda mais hoje em dia com esse excesso tecnológico, as crianças estão tendo acesso muito cedo mesmo a celulares, tablets, então ficam ali naquele mundo isoladas, e aí tem se percebido muito que é necessário desenvolver também, além dos conteúdos acadêmicos, né, da matéria em si, desenvolver esse lado das habilidades socioemocionais, porque Sim, nós somos seres relacionais. E sim, como que é poderoso quando você faz esse exercício mesmo, né, de levar, de respeitar ali a fábula que foi criada e ir além, né? Você exatamente. promover esse ir além, essa reflexão, o tanto que você ajuda no desenvolvimento não só do raciocínio, do buscar novas formas de encontrar caminhos, mas também de assentar o sentimento ali, né? De buscar como salvar, de fazer esse exercício de empatia, de se preocupar com o outro, né? Como eu posso ajudar essa vespa? Como eu posso Exatamente. criar outras situações e levar além, né? Em que situações eu também ajo assim, como que eu posso fazer diferente? Se Exatamente. ela pode, eu posso, né, Claudine? Sim, você pode trabalhar a empatia, a assertividade, você pode trabalhar em relação às questões de gestão emocional, é muito importante. E através dos contos, das fábulas, se pode fazer isso. Eu creio, na verdade, que é um material idôneo para poder trabalhar a educação emocional dentro dos colégios. Na verdade, eu creio que é um instrumento. E se pode trabalhar em todas as matérias. Através de histórias, você pode trabalhar em todas as matérias. Uma das minhas propostas na contoexpressão realmente é isso. Esse é o ponto em que a contoexpressão se diferencia, por exemplo, da contoterapia. Porque a contoexpressão é uma técnica para a educação, né? Então, você pode utilizar essa técnica tanto em matemáticas, física, educação física, aquelas matérias que você nunca imaginaria que você poderia utilizar um conto e uma história, você pode utilizar o método conto expressivo dentro dessas matérias para trabalhar a educação emocional, entende? E eu acho que, porque assim, ó, se queremos que a educação emocional realmente se trabalhe dentro dos colégios, deve ser trabalhado de forma transversal, ou seja, em todos os anos, em todas as matérias. Não deve ter uma matéria específica de educação emocional, porque então nós estamos matando a matéria, transformando ela em um simples, em uma simples matéria, e é pouco prático. E a educação emocional deve ser algo simbólico, deve ser algo totalmente experimental, ok? E é importante que surja de situações reais, né? Para que seja efetiva, deve surgir de situações reais. Sim, tem que se contextualizar, né, Claudine, para que a criança entenda a aplicabilidade daquilo na vida dela mesmo, né, para que ela Sim, traga para o contexto. E como é tão poderoso isso, quando a gente consegue trazer isso para a criança dentro da escola, por exemplo, porque a gente começou falando da nossa vivência com os nossos filhos, né, com a sim, minha filha e tal. Mas quando a gente leva isso para o meio, para o ambiente escolar, que é a segunda casa das sim, crianças, né? Porque é a segunda família que ela tem ali. Ela tem um convívio de um micromundo que é um ensaio mesmo para o mundo que ela vai encontrar lá fora, né? Digamos sim, assim. E quando a gente faz isso, a gente trabalha a criança, é um efeito onda gigantesco, porque a criança ela volta para casa e ela também
consegue transmitir aquilo que ela aprendeu ali, através até da própria mudança do comportamento dela. E aí os pais começam a questionar, os irmãos começam a questionar. E é fantástico isso quando a gente proporciona essa mudança de uma forma leve, mas tão poderosa, o alcance disso, né? Como que a gente consegue transformar mesmo aquela vida e as vidas ao redor. Isso é muito importante, que a gente... Sim. Flávia, eu vou te contar de uma experiência que passei faz pouco tempo com uma professora de Goiás. Sim, ela comprou o meu livro, gostou muito, A Carlota Não Quer Falar, e ela resolveu desenvolver o projeto de educação emocional que eu tenho, o projeto de educação emocional com Carlota, no colégio dela. Mas ela resolveu ir mais além. Era uma professora de educação física. Olha só que interessante. Uma professora de educação física. Uma profissional incrível. Então, ela resolveu envolver todo o colégio e também os pais das crianças. Então, ela começou a fazer o trabalho com a Carlota Não Quer Falar no colégio. Ela desenvolveu todo o projeto no colégio, okay, com as crianças, e depois ela mandou os livros da Carlota para casa, para que os pais trabalhassem em casa, cada pai com cada criança, lessem o conto para a criança em casa. Ela ensinou aos pais a utilizarem o conto, a fazer as perguntas corretas, a jogar o Ludo das Emoções, porque o meu conto, Carlota Não Quer Falar, ele vem também com um jogo, que é o Ludo das Emoções, que é para trabalhar as habilidades emocionais, né? Então, ela mandou para casa para que os pais pudessem trabalhar com as crianças em casa, entende? Que fosse uma forma complementária, para que o trabalho realmente fosse completo, porque senão o que acontece estamos enxugando gelo. É assim, se nós trabalhamos a educação emocional com os nossos filhos em casa e no colégio nós trabalha, chega lá, o que nós ensinamos, chega lá se mata. Se os professores trabalham educação emocional com as crianças no colégio e chegam os pais em casa e não sabem trabalhar com as crianças, o trabalho não é efetivo. Então, o trabalho é complementário. É importante trabalhar na escola e em casa. É importante existir uma comunicação completa e uma comunicação bastante fluida entre colégio e família. E que a educação emocional se aplique em casa e no colégio. E para isso, os pais devem estar capacitados e a família deve estar, e o colégio deve estar capacitado. E é complicado? É complicado. É possível? É possível. Porque, na verdade, é uma parceria, né, Claudine, da escola com a família, porque todos têm o seu papel, todos sabem, né, que o papel da escola é ensinar, e o papel dos pais é educar, mas a escola também interfere na educação. Não, porque são famílias, também. Com certeza. E eu acho assim que os dois têm que educar e os dois têm que ensinar. Os dois têm que ensinar. Perfeito, porque o que acontece é que são várias... cada criança ali é uma família representada que está interagindo, então não tem como separar, nem por que separar. E que fantástico isso, né? Dessa professora ter feito essa união, assim. E é muito bacana, e eu gostaria de te contar também um relato de uma aluna do meu curso. Ela é professora, ela fez... já tem 25 anos que ela é professora e ela fez o curso, participou da minha primeira turma do ano passado, do meu curso online, e ela levou para a sala de aula, ela decidiu que ela iria todos os dias contar histórias para as crianças na volta do recreio. Nossa, que legal. E ela começou usando as técnicas, né, contando de um jeito diferente. E foi tão fantástico, porque tinha um menino, e depois eu vou até te enviar o vídeo desse menino para você ver que relato fantástico que é o dele, né? Já tem 5 ou 6 anos que esse menino está na escola, e ele era um menino que tocava o terror na escola. Era aquele menino que nenhum professor queria, que todo início do ano a pergunta era: quem vai ficar com o João? E ela foi sorteada com o João esse ano. E quando ela chegou na sala, que ela viu o João, ela falou: meu Deus, como é que vai ser esse ano, né? E ele veio correndo, abraçou e falou assim: professora, eu sempre quis ser da sua sala, porque eu sei que você conta histórias. Aí ela falou: então eu vou contar histórias para você. E aí todos os dias ela contava. E eles começaram
Porque a gente sabe que quando a criança ela admira muito a gente, ela quer Sim, imitar. Porque eles sim. aprendem pelo exemplo. E aí eles começaram a pedir, deixa eu contar, professora, deixa eu contar hoje. E esse menino, João, ele começou a querer contar histórias também. E ela Legal. falou, claro, João, então depois do recreio, hoje, depois do recreio, você vai contar. Só que aí o João começou a contar a história, e as histórias do João eram histórias de terror. Era história assim, que tinha um monstro na rua, que o monstro pegava um, colocava na máquina de lavar e triturava a pessoa toda lá, e era aquele sangue escorrendo, e aí o monstro pegava a faca e cortava o pescoço, e era assim, só a história de terror. E os meninos ficavam vidrados na história. E aí ela me mandou uma mensagem, falou, Flávia, o João quer contar histórias, ele está contando, mas ele só conta história de terror. E aí eu falei para ela, deixa ele contar história de terror, é o que precisa sair, né? É o que está dentro dele. E aí ela gravou uma entrevista com o João há pouco tempo. Ela perguntou se ele queria mandar uma mensagem para mim e gravou lá na sala de aula mesmo. E eu chorei pouco quando eu vi, né? E aí ele fala que primeiro ele é contador de histórias, depois ele é estudante, né? Então a primeira profissão dele é contador de histórias. E que ele começou contando histórias e agora todo mundo quer contar. Só que agora ele fala assim na entrevista, só que agora eu não quero mais contar história de terror. Aí ela perguntou, mas por quê, João? Qual história que você quer contar? E aí ele fala, eu quero contar a história de piada e história de amor. Olha Ai, o que que é a mensagem, lindo! Claudine. Olha o Que que tem lindo! dentro dele agora. Ele foi Exatamente, a aceito. transformação. Exatamente, ele Exatamente. foi aceito e ele tá só sorriso. Então é isso que ele quer despertar nos outros. Por que ele tocava o terror na Ai, que escola lindo! antes? Nossa, eu toda É vez que eu falo lindo, disso, eu me emociono. Eu vou te mandar a é lindo. entrevista dele. Então, assim, e aí quando ela mandou para mim, e ela gravou um áudio, ela chorava no áudio, eu chorava de cá. E ela falou, Flávia, ele foi curado, né? É Ele a foi cura, curado. não é? Sim. Então, O assim, conto é terapêutico, é Flávia. super terapêutica, né? Extremamente. Então, assim, essa cura. E olha que poderoso isso, né? Ele não sabia verbalizar o que estava vendo, né? Ele queria ser aceito, ele queria Sim. muito ele queria ter amor para dar, mas não tinha. O que tinha dentro dele era isso. E aí ela conta nessa entrevista, eu vou te mandar para você assistir, outros relatos de outra aluna também, de outros alunos que passaram por várias transformações, simplesmente por causa das histórias, como ela conseguiu, e ela tem conseguido fazer essa terapia mesmo em sala de aula, essa transformação. Então, assim, é muito poderoso e a gente precisa, né, Claudine, espalhar Sim, essa mensagem pelo mundo. sim, Flávia. E a gente precisa assim, ó. Hoje em dia, nós pensamos que só as crianças necessitam escutar os contos. E eu sou uma defensora de que todos temos que escutar contos. Inclusive, o meu processo terapêutico foi através do conto. Eu comecei a trabalhar com os contos para ajudar o meu filho, mas, na verdade, a primeira pessoa que mudou fui eu. Né? Eu comecei a utilizar, comecei a escolher os contos para ele, mas, na verdade, aqueles contos não eram para ele, eram para mim, sabe, Flávia? E eu passei pelo processo terapêutico, e quando eu passei pelo processo terapêutico, o meu filho começou a refletir a minha mudança. Porque as crianças aprendem por mímese, por imitação, né? Então, ele começou a ser um reflexo meu de mudança, sabe? E o meu filho mudou. Ele passou a ser o terror da sala de aula para esse ano ele ser uma das crianças que melhor se comportavam na sala de aula, sabe? E ele está muito mais controlado. Ele é uma criança com TDAH. Ele é uma criança com TDAH. É uma criança que necessita de atenção, que necessita do espaço dele, mas é uma criança que, graças a essa intervenção, ele já aprendeu que é possível mudar e que é possível se controlar. Ele é uma criança que vai fazer 8 anos de idade, Flávia, sabe? Já consegue manejar instrumentos, ferramentas de gestão emocional, coisa que muitos adultos não conseguem, né? Sim, e olha o poder disso, né? Se a gente consegue levar isso. Eu sempre digo isso, que as histórias, elas não têm limite de idade. Essa coisa de rotular que história infantil é para criança, né? É porque as Não, pessoas não conhecem o poder mesmo que elas têm. não. Quantas vezes eu não posso entrar numa livraria que eu tenho que procurar algum livro novo, não posso chegar num shopping que eu entro na livraria, Sim. e aí várias vezes eu pego um livro que eu não conhecia ainda e começo a ler ali, e aquilo
é tão forte, né? A gente vê uma mensagem tão profunda. E quando você leva para a criança, ela no nível dela, ela consegue assimilar e absorver, da mesma forma que a gente, porque nós também precisamos, é até uma forma da gente se conectar com a nossa criança interior, que às vezes a gente Exatamente. apaga e a gente Exato. adormece porque a gente tem que vestir a roupa de adulto, né, para encarar a nossa rotina ali. E quando a gente se permite fazer esse resgate, essa conexão, a gente não está só nos curando, mas a gente está curando os nossos relacionamentos e as pessoas refletem isso mesmo, né? É o tal do Exatamente. efeito espelho, né? Que a gente reflete Exatamente. mesmo aquilo. Claudine, maravilhoso, eu ficaria aqui horas e horas conversando com você, mas a gente precisa encerrar. E aí eu Sim. gostaria que você dissesse, se você gostaria de dizer alguma mensagem final a respeito disso, e depois que você falasse sobre o workshop que você está fazendo em vários estados, para você Sim. deixar sua mensagem aí, fique à vontade. Sim, eu quero mostrar para vocês o meu conto, Carlota Não Quer Falar, que aqui está, ok? Publicado pela editora Grafar, vendido e distribuído por eles também, né? Esse conto vem com o Ludo das Emoções, um jogo para trabalhar com as crianças a educação emocional. Se vocês quiserem, vocês podem buscar através da editora Grafar. E bem, o que eu quero dizer para vocês é, os contos, eles são pontes. Eles não são armas, eles são pontes para conectar o nosso mundo com o mundo da outra pessoa. Um ponto de encontro entre dois mundos, entre eu e você, né? E são muito importantes. Quando você vê uma pessoa que está passando por uma dificuldade, conte um conto para ela, conte uma história para ela. Isso é importante. Vai conectar o teu mundo com o mundo dela. E eu quero convidar vocês que me estão vendo para participar das formações que eu estou realizando, né, por todo o Brasil. Eu tenho um curso esse final de semana em Navegantes, a turma já está fechada. Tenho também dia 3 e 4 de agosto em Criciúma, estarei na cidade de Criciúma, assim que as pessoas de arredores que quiserem ir ali, podem entrar em contato comigo e eu passo o contato dos organizadores. 3 e 4 de agosto em Criciúma. Depois estarei dia 18 em Curitiba e dia 18 em Curitiba, sim, e dia 25 estarei em BH com a Flávia, né, dando um curso com ela. E também estou fechando uma turma para navegantes, assim, as pessoas que são de Santa Catarina, ou dos estados que estão ao redor também, que quiserem vir. Nós estamos fechando uma turma para o dia 28, a semana que vem, 28 de julho, aqui em Navegantes, e que é a minha cidade, né, que é onde eu estou. E estão convidados a vir aqui na minha cidade participar desse curso. E o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar a educação emocional, falamos sobre a educação emocional através de contos, trabalhamos sobre um conceito bastante interessante, que é o horizonte de significado, que não, é algo que não se fala tanto e que é muito importante, trabalhar com a criança e com o adulto, o horizonte de significado. Trabalhamos a jornada do herói, ensino as técnicas contoexpressivas, né, como utilizar a contoexpressão na educação e na terapia. E também ensino como desenvolver uma oficina contoexpressiva, né? E o que vão ganhar os participantes desse grupo? É um curso de 30 horas, esta hora, 8 horas presenciais, o restante através do campus virtual da Epísio, a Escola Psicoexpressiva Humanista, com sede em Valência, Espanha. E, além dessas 30 horas, os participantes ganharão de presente uma sessão individual de orientação comigo para poder aplicar a técnica dentro da sua área de atuação. Olha só que legal, Flavinha. Muito bacana. Isso é muito legal porque tem pessoas de várias áreas. Sim. E então a pessoa vai poder aplicar dentro da sua área de atuação. Né? Você disse que tem várias áreas, então, assim, só para a gente deixar claro, para quem estiver interessado, né? Então, tem pedagogas, psicólogas, coaches, professoras, contadoras de histórias, enfim, Sim. né? Todos que se interessam por pessoas que trabalhar trabalham a educação emocional, né, Claudine? Exatamente. Através dos contos. Exatamente.
Sim, a Claudine estava falando a respeito do Carlota Não Quer Falar, e eu até nem cheguei a conversar com você, Claudine, você me passou o contato lá da editora Grafar, eu entrei em contato com o Roberto, e agora eu também, se tiver interesse, pode procurar comigo também, que eu também tenho os Gente, olha livros só da que legal. Carlota, para Quem quiser então poder... comprar Carlota, entra no site da Flavinha, que ali está em Isso, venda. Que legal, é só que legal. mandar mensagem. E uma Sim, pode. coisinha mais, além de uma hora de orientação individual comigo, os participantes também vão ganhar uma oficina de contra-expressão, uma oficina de autoestima para aplicar com grupos de pessoas de todas as idades. Ou seja, eu vou dar todo um esquema. As pessoas vão aprender, nesse dia, vão participar de uma oficina de autoestima, vão aprender como aplicá-la, e eu vou mandar o esquema da oficina dessa oficina de autoestima, para que as pessoas possam realizar com grupos. Uma oficina super legal, através de uma metáfora sensorial muito poderosa. Olha, é um material ótimo para trabalhar com pessoas de todas as idades. Só essa oficina já é um outro workshop de brinde, né, Claudine? Exatamente. Já é Exatamente. um dia a mais. Então, é isso. Gratidão, Claudine, pela sua disponibilidade, né, de nos dar aqui mais informações, contar um pouco sobre você, um pouco mais sobre você, e nos dar mais informações sobre a contra-expressão. Estou ansiosa aqui contando os dias já para a gente poder se ver pessoalmente, que a gente só se conhece assim pelas telinhas por enquanto, Sim. né? Sim, sim. Mas é um prazer, é uma alegria muito grande, uma honra muito grande receber você aqui em Belo Horizonte, aqui na minha casa, né? Vai ser uma alegria muito grande. E então é isso. Eu agradeço a sua presença, Claudine, e agradeço a você que está aqui acompanhando, assistindo, que assistiu a nossa entrevista. Deixe seus comentários aqui embaixo, que a gente vai responder com o maior carinho. Você pode enviar que eu encaminho as perguntas para a Claudine, se tiver alguma. E se tiver alguma dúvida também sobre o workshop, eu vou colocar o link aqui abaixo também, e o link também para quem quiser adquirir o Carlota Não Quer Falar. Logo abaixo do vídeo, você pode ver aqui no YouTube. E deixe seu comentário, que a gente adora interagir com você, adora responder suas dúvidas, porque suas dúvidas são aprendizados também para a gente, né, Claudine? É isso mesmo. Então é isso, ó. Gratidão Super e fiquem abraço. com Deus.